queria que vocês ficassem sentados agora e abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo 5 e vamos até o versículo 11. Tá bom? O tema da nossa mensagem é Vivos para Deus. Nós tínhamos tido 2 mensagens falando vivos em Cristo e agora vivos para Deus, com uma funcionalidade. Esse para significa uma funcionalidade. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, tá bom? Se todo mundo abriu já a sua Bíblia, eu vou começar a leitura. Diz assim: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele para o pecado, uma vez por todas. Porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, versículo 11, tá? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí, nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Esse é um texto que introduz algo muito importante. Ele é a continuidade do texto da semana passada. Nós estamos aqui caminhando rumo à doutrina da santificação. Paulo está explicando como começa o processo de santificação, a doutrina da santificação, e ela começa com a justificação. Somente pessoas que foram justificadas têm o privilégio de serem santificadas. Então não há como alguém que não passou pelo processo de justificação ser santificado. E nós vamos entender com muita clareza isso durante a exposição dessa mensagem. Muito bem, o estado de morte, aqui, mais uma vez relatado por Paulo, é conhecido, se falarmos da morte física, é conhecido pela interrupção definitiva da vida. Então, se nós vamos falar sobre a morte física, nós podemos afirmar que o estado de morte é conhecido pela interrupção definitiva da vida. Alguém que morre não tem sensações, não tem reações, pois não existe mais vida. Mas como alguém pode morrer para o pecado? Por que essa expressão está sendo usada dessa forma? Muito bem. Essa pessoa não deveria mais desejar o pecado, já que não tem mais reação e ação. Não deveria mais desejar o pecado. Isso é verdade, mas ela deseja. Isso nós conseguimos provar com as nossas vidas. Por mais que nós tenhamos a convicção que estamos mortos para o pecado ainda causa uma influência sobre as nossas vidas, porque nós ainda estamos na presença do pecado. E a ocasião da volta de Jesus Cristo, nós vamos ser retirados da presença do pecado. Por enquanto nós estamos na presença do pecado. E o pecado nos causa influência, sim. Nos causa influência. Estar morto para o pecado não significa que a pessoa nunca mais irá pecar. Isso deve ser aprendido pela igreja, porque nós não estamos imunes ao pecado. Não estamos imunes ao pecado. O pecado, ele nos ronda,
e ele quer nos dominar, como diz as Escrituras Sagradas. Porém, quando estamos mortos para o pecado, e aqui o objetivo de Paulo era explicar o que isso significava, o pecado deixa de ser uma forma de viver dessa pessoa que recebe a Cristo, que foi justificada, que foi perdoada. O pecado deixa de ser uma forma de viver. Antes, esse pecado era a forma de viver que essa pessoa vivia. A pessoa andava segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Fazia tudo para ter os seus desejos pecaminosos atendidos. E não se arrependia. Só que alguém que é perdoado, que foi justificado, não vai mais viver no pecado. Haverá repulsa pelo pecado. A ideia de repulsa é de nojo pelo pecado. Haverá nojo, insatisfação por cair, por muitas vezes, por esquecer do relacionamento com Deus, se relaciona com o pecado. Não vai estar mais satisfeito, porque o que satisfaz a pessoa, na verdade, é o relacionamento com Deus e não mais com o pecado. Porque morreu, rompeu com o pecado. E por fim, quem morreu para o pecado e comete pecado, tem tristeza no coração. Tristeza. A palavra que define um pecador que peca é tristeza. Tristeza por ofender a Deus. Ofender a Deus, a pessoa de Deus, a santidade de Deus, porque pecamos contra Deus. Tristeza por ofender as pessoas que amamos, que estão tão próximas de nós e que acabam sofrendo com o nosso pecado. Tristeza no coração. O cristão, ele está morto para o pecado e ao mesmo tempo vivo para Deus. Ele rompeu com o pecado e agora vive uma nova vida com Deus. Nós nunca podemos esquecer isso. Quando um crente comete pecado, ele deixa de reconhecer o estado de morto para o pecado. É como se desse uma amnésia. E nós esquecemos que nós estamos mortos para aquele pecado. E como eu disse, isso gera muita tristeza no coração, meu irmão, minha irmã, meus amigos e minhas amigas. Como resolver esse problema? Como ter na mente o tempo inteiro que nós morremos para o pecado? Como trazer à memória aquilo que Cristo fez na cruz, que foi um dos pontos da mensagem anterior? Nós não podemos viver no pecado. Entendemos o que é viver no pecado. Nós entendemos que Cristo morreu para que nós não vivamos no pecado. Fomos libertos do pecado. A gaiola, o cativeiro, a prisão foi aberta. Não há possibilidade dela ser fechada, mas... Então, quando nós pecamos, nós entramos dentro dessa prisão e nos enganamos com as mentiras de Satanás e imaginamos que a prisão está fechada, que nós não podemos mais sair como antigamente. Mas nós temos essa prisão aberta por Cristo Jesus. Já foi aberta. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, como trazer isso à memória? Como resolver esse problema? Eu separei 3 pensamentos que nós devemos desenvolver diariamente em nossas vidas. E o primeiro pensamento é: estamos unidos com Cristo. O crente está unido a Cristo. Esse é o primeiro pensamento. Você nunca pode esquecer isso. Cristo é o cabeça. Você faz parte do corpo. Não se separa cabeça do corpo, porque senão não tem vida. Então, quando você está andando em direção ao pecado, você carrega Cristo junto com você. Que tristeza para Cristo ver você pecando. Não há separação.
Cristo nos uniu. Nós somos seu corpo. Então você tem que pensar isso todos os dias. Nós estamos unidos a Cristo. Segundo pensamento, o velho homem está morto. A certidão de óbito já está escrita. Não tem mais como voltar atrás. Uma vez que você decidiu romper com o pecado, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como desejar ser dominado pelo pecado. Não pode. De forma alguma. Terceiro e último pensamento. Você está vivo para Deus. Você está vivo para Deus. Se hoje temos o que temos, se hoje conseguimos aprender alguma coisa com as Escrituras Sagradas e viver de uma maneira diferente, foi graças a Cristo que nos trouxe a vida. Nós estamos vivos para Deus. Mas vivos para Deus com que objetivo? Para viver uma vida de santidade. Então vamos lá, pegar ponto por ponto desse e vamos conversar um pouquinho. Muito bem, deixa eu só voltar aqui o slide. Você está unido com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. O crente está vivo, assim como Cristo vive. Nós acabamos de cantar. Cristo não ficou preso numa cruz. Ele foi sepultado, mas depois ele ressuscitou. Como nós lemos no texto oficial de hoje, na nossa leitura bíblica, ele apareceu a várias pessoas. Existem testemunhas oculares do que aconteceu. A ressurreição é um fato e é muito importante para nós entendermos. O crente está unido a Cristo. Vamos olhar o versículo 5. Se dessa forma fomos unidos, que forma é essa? Na morte para o pecado. Nós fomos unidos a Cristo quando nós rompemos com o pecado. Foi dessa forma que aconteceu. O batismo, a ordenança bíblica, é a representação exata do que significa a conversão. Morremos para o pecado. Somos sepultados na água. Quando voltamos, é para uma nova vida, ressuscitados. Essa é uma representação, uma simbologia do que tem acontecido com as nossas vidas e um dia acontecerá plenamente. Nós estaremos com o corpo glorificado. A morte de Jesus, prestem muito bem atenção nisso, é a razão pela qual nós fomos justificados. Nós só somos perdoados, nós só temos a entrada permitida nos céus por causa de Jesus e não por causa dos nossos méritos. Então nós fomos unidos a Jesus Cristo na morte. Sim, na morte. Quando alguém recebe Cristo como Senhor e Salvador, decide romper com o pecado. Decide romper com o pecado. O velho homem foi crucificado. Se dessa forma fomos unidos a Cristo e na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Qual morte Cristo morreu? Ele foi crucificado. E ele nos substituía na cruz do Calvário. Cristo nos substituía. A cruz era para nós. Você tem que ter esse pensamento na tua mente, porque a cruz não era para Cristo. Cristo não pecou. Cristo não fez nada de ruim enquanto viveu nessa terra. Mas Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecador em nosso lugar. Ele não pecou, mas ele se identificou conosco na cruz. Ele recebeu os nossos pecados sobre ele. E ali, nós fomos crucificados, porque ele nos substituiu. Nós estávamos na cruz, ele era nosso representante na cruz. Morremos na cruz também. Por isso que Paulo afirma nesse texto que o crente está morto para o pecado, porque já foi crucificado. E a crucificação sempre gerava morte. Sempre gerava morte. Ninguém sobrevivia à crucificação. Ninguém sobrevivia.
A ressurreição de Cristo é o segundo ponto que nós devemos ter muita atenção. Porque foi um ato miraculoso da parte de Deus. Muitas pessoas já tinham visto alguém, como o profeta Elias, Eliseu, ou outros homens, ou até Jesus Cristo mesmo, ressuscitar pessoas. Mas ninguém tinha visto alguém se ressuscitar. Foi no poder de Deus, um ato miraculoso, que Deus ressuscitou. A sepultura não pôde reter o corpo de Cristo. A sepultura está vazia hoje. Aonde Cristo foi sepultado, não tem um corpo, não há ossos, não houve decomposição. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E uma das passagens mais impressionantes é quando ele aparece a Tomé. Tomé estava questionando o que tinha acontecido. Cristo tinha aparecido para algumas pessoas e ele disse: eu só acredito se eu ver. Cristo aparece a Tomé e mostra as suas chagas, os furos em suas mãos, o local onde a lança foi transpassada. E disse: Tomé, toca nisso aqui. Toca. Ali ele estava com o corpo glorificado. Glorificado. Ele apareceu do nada, as portas estavam fechadas e ele apareceu no local. Queridos, aqui tem uma mensagem muito importante para nós. Nós veremos Jesus dessa forma. Como Tomé viu, nós veremos Jesus dessa forma. Nós saberemos na eternidade que é por causa de Jesus que nós estamos lá. Não por conta dos nossos méritos. Os ferimentos na mão, nos pés e da lança mostrarão que o pecado foi punido sim. Essa é a razão de estarmos lá. Jesus ressuscitou. Nós também receberemos um corpo glorificado. Nós também, à semelhança de Cristo Jesus, teremos um corpo que não sofrerá mais com pecado, não sofrerá mais com dor, não sofrerá mais com as exigências da carne. Nós vamos ser retirados totalmente da presença do pecado. O texto diz: se dessa forma fomos unidos a Cristo na sua morte, não há poder mais do pecado em nossas vidas, a não ser nos influenciar. E nós esquecemos da nossa condição de mortos e pecamos. Certamente os seremos unidos também na semelhança da sua ressurreição. Então, estamos com Cristo na morte e estamos com Cristo na vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que é a esperança para nós. Nós não vamos ficar eternamente nesse estado de pecado. Não vai ter mais essa luta. Por isso que essas canções são tão importantes para nós. Para lembrar que um dia nós estaremos com Jesus na eternidade. E o pecado não vai ser mais um problema para nós. Por isso é tão importante aprender sobre ressurreição. Porque ela aponta para o final de nossas lutas contra o pecado. Quando formos glorificados, o pecado não vai ser mais um problema. E quando isso acontecerá? Na volta de Cristo. Na volta de Cristo. Ou quando essa vida se acabar. Da forma que nós conhecemos aqui. Quando nós morremos. É preciso você anotar uma coisa importante. Todo cristão sofre por lutar contra o pecado. Todo cristão. Em todas as épocas. Em todos os momentos. Inclusive Paulo, que escrevia essa carta, sofre a luta contra o pecado. Nós veremos isso claramente na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos. Vai mostrar claramente um homem que lutava contra a carne. Lutava. Essa luta é tão intensa, que muitas vezes nós temos a vontade de desistir. Quanto mais os dias passam, Satanás mais nos tenta e ele não irá parar de tentar. Não irá. Nós temos vontade de desistir. Todos nós
pensamos em desistir em algum momento. Mas aí, nós olhamos para as promessas de Deus. Nós olhamos e vemos que um dia essa luta irá acabar e será eternamente vivida uma vida longe do pecado. Então, quando a gente compara com o tempo que a gente vive aqui na Terra, é muito pequeno o tempo dessa luta. Apesar de ser dolorida, ser sofrido, porém a promessa é maior do que a luta. Por isso nós temos que trazer na nossa mente que nós estamos unidos a Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo, nós sabemos que um dia essa luta vai acabar. Então, se me ajuda a não cometer o pecado, porque eu sei que carrego Cristo comigo aonde eu vou, eu sei que quando eu caio, Cristo se entristece, eu também sei que um dia eu estarei com Ele ressuscitado e não haverá mais luta. Então eu me alegro com a promessa. É esse o objetivo que isso está, com esse objetivo isso está escrito, para nos alegrarmos, porque Cristo foi ressurreto e nós também o seremos. Nós estamos unidos a Cristo. E não tem jeito de separar. Satanás não pode separar. Nós veremos isso no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos traz essas verdades. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, quando olhamos para as promessas de Deus, nos alegramos tanto, e tanto, porque é uma alegria incomparável à do céu. Não tem alegria que se possa comparar aqui na terra com a alegria do céu. Porque no céu não há presença de pecado. Não há problema com o pecado. O pecado não nos trará um prejuízo. Não trará mais prejuízo em nossas vidas. Isso é uma verdade. Nós estamos com Cristo. E um dia estaremos no nosso estado glorificado. Glorificado. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Não existe possibilidade nenhuma de sermos separados. Só um instantinho. Só um pouquinho, Uriel, deixa que eu passo. Muito bem. Aqui é o slide que a gente estava. É impossível quebrar essa união com Cristo. É impossível. O que Cristo uniu na cruz do Calvário é impossível ser quebrado. Porque foi Deus que uniu. Assim como é impossível ser quebrado o fato de que um dia vamos estar ressurretos com nosso Deus, com o corpo glorificado. Então, lembre, todos os dias da vida de você, você está unido a Cristo. Você leva Cristo para onde você for. Você vai dormir com Cristo e acorda com Cristo. Vai trabalhar com Cristo. Não vai dar um jeito aí, assim, às vezes a cabeça não vai dar um pane, que agora você sabe que Cristo está com você em qualquer momento. Pense 2 vezes antes de pecar agora. Cristo está com você. Vai ter luta. Mas lembre, um dia você estará com Cristo ressurreto. Que maravilha, não? Segundo pensamento, o velho homem está morto. Está morto. Portanto, não pode voltar a ser dominado pelo pecado. Uma vez que está morto, acabou o domínio. Lembra que por causa do pecado entrou a morte? De fato, o homem morreu. De fato. Mas ele morreu por pecado e vive para Deus agora. Não tem mais como ser dominado pelo pecado. Vamos ler o que está escrito no versículo 6. Eu grifei a palavra sabemos. Pois sabemos, todo crente deve saber. Paulo está trazendo essa referência. Todo crente precisa saber que o velho homem foi crucificado. E crucificação gerava o quê? Morte. Então, o velho homem
foi morto. Para que o corpo do pecado seja destruído. Mas espera aí, o velho homem não foi morto? E como que o corpo do pecado ainda precisa ser destruído? A nossa carne, amados. A nossa carne, dia após dia, precisa ser destruída, mortificada. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, no final de sua vida, combati o bom combate. Se referindo à guerra constante que ele tinha contra ele mesmo, contra o pecado. Em vários momentos na história de Paulo, e Paulo descreve isso em vários textos das Escrituras Sagradas, ele diz que está lutando, como que esmurrando a sua carne. Sim, Cristo morreu pelos nossos pecados, fomos justificados. O nosso estado de ressurreição está garantido, mas existe ainda uma vida a ser vivida nessa terra. E que há uma responsabilidade humana. É responsabilidade humana de mortificar a carne. Você terá que dizer não para o pecado, porque você está morto para o pecado. Há uma incoerência quando você peca, porque você já morreu para o pecado. É incoerente. É incoerente. E que pecado é esse que Paulo se refere? A gente precisa entender que Paulo está falando sobre o domínio do pecado na vida de uma pessoa. Dominar, ser dominado pelo pecado, você não pode mais. Isso não quer dizer que você não vai pecar. O pecado será um acidente na sua vida. E deverá ser tratado como um acidente, em que logo alguém precisa ser socorrido, e esse alguém que precisa ser socorrido é você, sou eu. E precisa ser tratado o coração. Precisa ser restaurado para que volte o relacionamento com o nosso Deus em vida. Essa vida que nós vivemos. Então é preciso, meu amado irmão, minha amada irmã, entender que um convertido está livre do domínio do pecado, porque está morto para o pecado. Mas nós precisamos assumir aqui que um pecador sempre vai pecar. Sempre vai pecar. Mas como já foi dito, não terá satisfação com o pecado. O pecado vai deixar de ser uma forma de viver. Quando nós pecamos é porque esquecemos que estamos mortos. Esquecemos que somos, agora, filhos de Deus, vivos para Deus. Atente para esse texto, em que diz que você deve saber, eu devo saber, que o velho homem foi crucificado. O velho homem está morto. Você precisa saber disso. Eu preciso saber disso. Não há dúvidas. Aqui não tem questionamento sobre isso. Não há nenhum espaço para perguntas. Paulo está afirmando, porque ele tem a certeza no seu coração que ele já foi crucificado com Cristo. Todo cristão foi substituído por Cristo na cruz. Morreu para o pecado. O pecado foi punido naquele dia. Mas o corpo do pecado precisa ser destruído. Eu vou me mutilar, então? É isso? Eu vou me bater com alguma coisa quando eu quero pecar? Não, a resposta não é essa. A resposta é que nós vamos procurar Deus. Nós vamos procurar forças em Deus. Quando o pecado vir intensamente como um desejo no nosso coração, a ser suprida uma necessidade de prazer, que a gente imagina ser uma necessidade, nós vamos buscar aquele que nos satisfaz, Deus. Nós vamos buscar Deus. Por isso é importante, meus amados irmãos, que nós oremos, mantenhamos uma rotina de oração. A Bíblia é tão importante porque ela nos ensina como essa carne pode ser mortificada. Então é incompreensível como nós não lançamos mão da Bíblia para ler e para nos ajudar como ferramenta
da morte do pecado, do corpo do pecado. Irmãos, apesar do velho homem estar morto, escute o que eu vou lhe dizer agora. Preste muito bem atenção. Satanás tenta de todas as formas ressuscitá-lo, pois ele sabe que somos frágeis. Ele sabe o que nossa carne deseja. Ele sabe. Ele tenta nos enganar todos os dias. Você não morreu para o pecado. Você está vivo ainda para o pecado. É isso que ele fala aos nossos corações. Mas a palavra de Deus está acima da palavra de Satanás. Nós estamos mortos para o pecado. Estamos vivos para Deus. Nada nos separa de Deus. E aqui fica uma dica importante para todos nós. Fique atento. Porque ele está querendo te enganar hoje. Fique atento. Sonda teu coração. Sonda teu coração. É no teu coração que nasce todo tipo de pecado. É da natureza humana pecar. Então tu precisa sondar o teu coração. Eu preciso sondar o meu coração todos os dias, todos os instantes da minha existência. Eu tenho que rever as minhas intenções. A quem eu estou procurando glorificar? A quem eu estou procurando agradar? A Deus ou às pessoas? A Deus ou a mim mesmo? Meu irmão, minha irmã, não acredite na mentira de Satanás. O velho homem não pode reviver. Ele não pode reviver. Ele morreu. Ele morreu. O que sentimos ainda porque estamos na presença do pecado. E a nossa natureza pecaminosa acaba ainda buscando prazer imediato. Porque essa é a grande armadilha de Satanás. Prazer imediato. Todo tipo de prazer. É essa a promessa de Satanás. Prazer imediato. E ele promete todo o prazer que nós desejamos. Por isso que tem pessoas que quando se afastam da igreja, parece que a vida vai bem logo de imediato. Parece que tudo dá certo. Só que ele está dentro de uma armadilha. E logo, logo, as consequências virão. Não irá tardar. As consequências virão. Então Satanás fala essas mentiras para nós. Ele lança dados inflamados com mentiras para nos enganar. Mas calma, você não está sozinho nessa. Lembra, você está unido a quem? A Cristo. Assim como Satanás fala, o Espírito Santo também nos alerta. Ele diz aos nossos corações, não prossiga. Se afaste dessas pessoas. Não prossiga em ouvir o enganador. Eu tenho uma saída para você. Eu tenho uma saída para você. Me ouça, me ouça. O Espírito também fala aos nossos corações. Nós não estamos reféns de Satanás nesse mundo. Nós estamos unidos a Cristo. Satanás promete prazer imediato. Deus promete prazer eterno. Satisfação eterna. E alegria, não dor e tristeza que o pecado promete. Ou melhor, que o pecado causa. O Espírito Santo sussurra em nossos ouvidos. Eu estou com você. Eu estou com você. Até o final da sua vida eu estou com você. Calma, eu estou com você. Aguenta, porque eu estou com você. Aguenta, porque em breve você receberá a coroa da vitória. Olha que maravilha. A coroa da vitória. Versículo 7. Acho que deu uma travada aí. Pois quem morreu foi justificado do pecado.
quem morreu sabe o preço que foi pago pela justificação. Sabe o preço que foi pago pela justificação. Sabe que merecia a cruz. Mas Deus derramou a sua graça, misericórdia e perdão. Não existe razão nenhuma, mas, meu amado, minha amada, para continuar a amizade com o pecado. Não existe mais razão nenhuma, porque já foi rompido esse relacionamento. Não há como ter mais amizade com o sistema pecaminoso do mundo, porque você rompeu com isso. Agora você vive para Deus e não mais para o pecado. O que vale são as regras de Deus, a ética de Deus. E é possível vivê-las aqui na terra. Então, o primeiro pensamento qual é? O primeiro pensamento é que nós estamos unidos a Cristo. Isso nos encoraja. Porque sabemos que agora, quando estivermos sendo tentados, Ele está conosco. Se cairmos, Ele se entristece. Se ouvirmos a sua voz, Ele nos dá uma saída. Então, Satanás é um mentiroso. Como de fato o seu nome revela, um acusador. Estamos mortos para o pecado. O velho homem morreu e não tem possibilidade nenhuma dele ressuscitar. Acabou. Acabou. Estamos aguardando só o momento da medalha. Pegando um momento aí da Olimpíada, já ganhamos o jogo. Só que aí o pódio ainda não veio. Mas está preparado. Já foi montado o pódio. E receberemos a coroa da justiça. Estamos vivos para Deus. Esse é o terceiro pensamento. Estamos vivos para Deus, não mais vivos para o pecado. Portanto, o crente deve viver em santidade. Porque Deus é santo. Deus é santo. Vejamos o que diz os versículos que nós vamos ler. Primeiro 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso já foi dito. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Foi uma morte e uma ressurreição. Só. A morte não tem mais domínio sobre ele. Nós precisamos entender algo muito importante. Todo crente sabe e tem a certeza que Cristo é a razão que credencia a entrada dele no céu. Foi através de Cristo que os nossos pecados foram perdoados. Em Cristo somos ressurretos. Todo crente sabe que rompeu com o pecado e o fato de ter rompido é irreversível, é um caminho sem volta. Mediante essas verdades, nós temos que entender que nós vivemos para Deus. Em Cristo Jesus. Mas, se nós olharmos o versículo 10, talvez tenha um ponto aqui de inquietação para o nosso coração. Porque morrendo Cristo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Espera aí, mas Cristo não tinha pecado. Como que Ele morreu para o pecado? Cristo não tinha pecado. Cristo viveu uma vida santa. Cristo não pecou, as Escrituras dizem isso. Isso o credenciou para ir para a cruz. Mas tem algumas coisas que Cristo fez na cruz por nós. Olha só, agora é tão importante a tua atenção porque você vai entender a substituição. A doutrina da substituição. Isaías 53:4. Presta atenção. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Ele tomou sobre si. Isaías 53, versículo 5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Ele nos substituiu. E recebeu a punição em nosso lugar. Ele lidou com a nossa culpa. Ele sentiu o poder do pecado sobre ele. E ele morreu uma única vez em nosso lugar. Essa é a substituição. Ele nos substituiu, nos representou na cruz. Porém, ele não ficou morto. Essa é a terceira vez que eu digo isso nessa mensagem. Ele não ficou morto. Ele ressuscitou.
O pecado perdeu, a morte perdeu, Satanás perdeu. Perdeu. Jesus venceu. Jesus venceu. Isso te alegra? Saber que Jesus venceu no teu lugar? Você era um derrotado, uma derrotada. E Jesus disse, não, você vai ter uma medalha, você vai sair vitorioso. Porque eu venci no teu lugar. Eu venci no teu lugar. Sim. Ele vive, ele reina. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Você está morto para o pecado, mas você também está vivo para Deus. Logo, nós devemos viver uma vida como filhos de Deus nessa terra, cientes da nossa cidadania celestial. Nós somos cientes disso. Mas também nós temos uma responsabilidade terrena, enquanto vivemos aqui nessa terra. Espelhar vida cristã, testemunho, e espalhar, proclamar a glória de Deus. Nós temos uma responsabilidade terrena. Por isso que nós ainda não estamos na eternidade. Por isso nós não fomos convocados para o céu ainda. Porque existe a certeza que somos cidadãos dos céus. Mas nós temos uma responsabilidade na terra que nós não podemos fugir. Nós vamos ter que cuidar do nosso testemunho. Nós vamos ter que vencer o pecado. Não na nossa própria força, mas em Cristo Jesus. 3 pensamentos vão nos ajudar. Vocês lembram quais são? Estou unido com Cristo. O velho homem está morto. E eu estou vivo para Deus, para viver como um filho de Deus. A mensagem que vem vai trazer como isso vai ser na prática vivido na vida das pessoas. Como mortificar a carne. Agora nós estamos diante do pecado. E nós sabemos que estamos unidos a Cristo. O velho homem já morreu, é uma certeza. E estamos vivos para fazer a vontade de Deus. Estamos vivos para Deus. Meus queridos, tudo o que precisamos para a salvação encontramos somente em Cristo. Estamos seguros. Eu espero que tenha ficado bem claro isso. Nós estamos seguros em suas mãos. Em que mãos? Nas mãos de Cristo. Cristo não solta as nossas mãos. Mesmo quando nós estamos caídos. Nós só esquecemos que a mão dele está nos segurando. Nós esquecemos que estamos mortos. Pecado e morte não podem nos separar do amor de Deus em Cristo. Não podem. Não podem. Não tem jeito. Qual deve ser a nossa resposta para Jesus? Já que Jesus nos deu tudo isso, qual é a nossa resposta para Jesus? Você precisa dar uma resposta para Jesus. Quando você ganha algo de alguém, você diz obrigado. Obrigado por ter lembrado de mim. Obrigado por lembrar do meu aniversário. Obrigado por isso, por aquilo. Jesus te deu um presente, a salvação, e você vai dizer o que para ele? Vai ficar em silêncio? Vai continuar pecando? O que você vai fazer com esse presente maravilhoso que não vai ter um fim? Que é a salvação, é eterna. A resposta é obediência. Nós vamos lutar para obedecer o Senhor. Com todas as nossas forças, como dependesse de nós. E por isso nós vamos nos entristecer com o pecado. Porque a gente vai querer obedecer. E vai fazer tudo para obedecer. Mas, meus irmãos, nós precisamos fazer tudo. O que tiver ao nosso alcance. Afastar de pessoas. Deixar de fazer as coisas erradas que nós fazemos. É compromisso. Nós precisamos fazer isso. A primeira coisa que precisamos é obedecer. A segunda é ter reverência.
não brincar com a salvação. Reverência ao Deus que nos salvou. Não é uma brincadeira. Então, trate de maneira muito reverente, Deus. Não faça brincadeira sobre Deus. Tenha uma rotina de leitura, de conversa com Deus. Isso é reverência a Deus. É alguém preciosíssimo para nós. Afinal de contas, nos deu o melhor presente que poderíamos ganhar. A gente se alegra e diz, oh, não, obrigado pelo presente que os homens nos dão. E não vamos nos alegrar com Deus que nos deu a salvação? Precisamos nos alegrar com Deus que nos deu a salvação. E ter diligência. Diligência. Obediência, reverência e diligência. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Não faça a sua vontade, meu amado, minha amada. Meu amigo, minha amiga, não faça a sua vontade. Sempre vai dar ruim. Sempre vai dar ruim. Sempre. E é incompatível. Porque você morreu para as tuas vontades. Você morreu. E agora você vive a vontade de Cristo em você. O que Cristo deseja deveria ser o que você deseja. Porque Ele é o corpo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. E é o cabeça que pensa. É a cabeça que pensa. Sim, devemos ter diligência. Não é obedecer amanhã. Ah, não, amanhã eu vou ver o que eu faço. Hoje eu ainda vou pegar um pedaço do pecado para comer. Não. É hoje. Tem que dizer não hoje. Faça a vontade de Deus. Afinal de contas, estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Você não está morto. Você está vivo para Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que foi exposta. Nos ajuda a trazer esses pensamentos na nossa mente todos os dias. Estamos unidos a Ti, ó Cristo. Como igreja estamos unidos a Ti. O velho homem já morreu. O velho homem já morreu. E agora, se vivemos essa vida, é para Deus, para o Senhor, não mais para nós, não mais para as pessoas, mas para Deus. Nos ajuda, Senhor, a trazer à memória todos os dias esses pensamentos. Porque todos os dias Satanás tem nos tentado. E não são poucas vezes que nós damos atenção para as suas mentiras. Mas hoje nós ouvimos as tuas verdades. Nós ouvimos que o Espírito Santo também fala em nossos corações, dizendo, não prossiga no pecado. Não prossiga em ouvir o enganador. Não prossiga. Há uma saída. Espera, aguenta. Pois nós cremos, ó Deus, que o Espírito testifica em nossos corações que em breve nós veremos o Senhor. E a coroa da vitória vamos receber de suas mãos. Obrigado por essa promessa, Jesus. Oramos em teu nome, amém. Muito bem, está encerrado esse primeiro momento, né? Muito obrigado vocês que nos assistem pelo YouTube. Na semana que vem nós continuaremos essa mensagem. Se você quiser acompanhar, a nossa escola bíblica vai começar às 10h30. Então vai ser fornecido um outro link para vocês assistirem também. Que Deus abençoe. Tchau, tchau para vocês de casa. Forte abraço. Muito bem.